Nosso Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, que satisfação de poder estar unidos com o seu povo para nessa noite ouvir a tua voz. E nesse instante eu tenho certeza que o Senhor já depositou a sua palavra no coração do teu filho e ele está pronto para distribuir a todos nós aqui essa noite. Senhor, por favor, use ele mais uma vez essa noite, pois estamos com os nossos corações abertos e ouvidos para recebermos de ti a tua palavra, e assim nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Receba o servo do Senhor aplaudindo ao Senhor Jesus. Muito obrigado, meus amados. Podeis tomar seus assentos, por favor. Graças a Deus. Muito me alegra poder estar aqui convosco. Pastor Clementino, nunca deixaremos de citar esse nome, que é uma bênção em nossas vidas. Pastor Marco, que fez este contato conosco, né? E os demais amigos. Trago saudações também do pastor Eugênio Biacentini. Depois ele pergunta para mim se eu falei, que é filho dessa casa. E ele manda saudações à igreja, ao pastor Clementino, a todos os nossos irmãos obreiros. Agradecer também meu cunhado, o pastor Carlos Portalupe, que é meu motorista. Tenho chofer quando estou aqui, né? Graças a Deus por isso. Meus amados irmãos, é uma alegria estar convosco e me alegra muito quando eu tenho o privilégio de participar de um culto no meio da semana, quando eu sei que a maioria dos irmãos tem que colocar bastante do seu esforço para estar na casa do Senhor, saindo do trabalho e sabendo que vai chegar tarde em casa e que amanhã tem outro dia. Por isso eu vou ser sucinto, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas eu preciso agradecer a Deus por isso. Eu gosto de noites frias, gosto de noite de chuva, gosto de as intempéries, porque só está aqui quem teria que estar. Não é isso? Não é aquilo que tudo dá certo, tudo é fácil para poder chegar na casa do Senhor. Então, às vezes tem pessoas que vêm até com uma certa displicência, mas aquele que enfrenta algumas dificuldades para estar na casa do Senhor, ele vem porque ele quer, porque deseja adorar, porque deseja receber. E eu me sinto tão feliz e tão privilegiado de poder ministrar as vossas vidas nesta noite. Amém, meus amados irmãos? Pois bem, meus queridos, para que nós não ocupemos mais do vosso tempo do que é necessário, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15. Alguns versículos tão importantes na palavra do Senhor, que nós faremos leitura. E em seguida vamos meditar um pouquinho sobre isso. Hoje é culto de ensino, é verdade? De edificação, né, da igreja. Que coisa boa. Conversávamos ali rapidamente com o pastor Léo a respeito dessa importância de estar na casa do Senhor. Capítulo 15, vamos ler apenas os versículos 8 até o 19, até o 10, perdão. Apenas esses versículos. Escrito está: e qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, que maravilha, não é? Meus queridos irmãos, quando alguém quer aprender alguma coisa sobre ministração da palavra do Senhor ou como transmiti-la, olhe para Jesus. Jesus poderia ter os termos ou um conhecimento que ele tinha de uma maneira tão superior à nossa, que a sua linguagem poderia se tornar muito difícil. Mas Jesus nos ensinou que a didática dele era essa: ele ensinava e depois ilustrava. Vocês podem observar que depois de um sermão um pouco mais longo de Jesus, ele começa a ilustrar com parábolas que eram ilustrações daquilo que ele havia dito. Ele operava alguma cura, ele ilustrava através de uma ação imediata com alguma pessoa, onde todos pudessem observar, ou
outras vezes com embate contra os religiosos, ou com os religiosos da época. Ele sempre tinha alguma coisa extra para facilitar para que as pessoas compreendessem o que ele estava dizendo. E eu acho que isso também essa também é a missão do pregador. Se um pregador ele assume esse púlpito e começa a falar com palavras tão superiores àquilo que a gente pode compreender, ou tão diferente daquilo que a gente pode compreender, ele não facilita a compreensão, ele complica a compreensão. Eu acho que a maneira mais simples nos ajuda a compreender melhor o que o Senhor está dizendo para nós. Existem coisas tão profundas na Bíblia Sagrada que às vezes nós passamos por cima delas. Eu estava lendo esse texto, obviamente antes de virmos para cá, a gente medita um pouquinho mais sobre ele, né? Pensando como Jesus gostava de festas, né? Ele sempre falava de festa, de alegria, como isso faz bem, como a gente precisa disso. Mas não é só disso que ele falava e não era só isso que ele ensinava. A nossa vida, ela tem que ser assim. Vocês já viram aquela máquina que mede as batidas do coração? Ou alguém chega em um hospital, tem alguém ali que está em coma, certo? A gente chega ali, tem uma maquininha ali que fica o tempo todo fazendo um barulhinho, né? Pá, aquilo sobe, desce, não é isso? A coisa que a pessoa menos quer é ver aquela linha reta, certo? Tem muita gente que gostaria de ter a sua vida como uma linha reta, sem tribulações, sem problemas, sem lutas. Ele queria que a sua vida fosse uma vida tão perene, de descanso. Irmãos, quero lhe dizer uma coisa: isso não é a vida. A vida ela é feita de mudanças, e essas mudanças são constantes, e nós precisamos delas. Precisamos desses altos e baixos na nossa vida, porque quando estamos no descendente, nós acordamos para certas realidades que nós não compreendemos quando estamos na ascendente. A gente está lá em cima, às vezes não consegue enxergar o todo, e o Senhor tem que nos fazer descer para que possamos compreender. Então, irmãos, se alguém vem a Jesus e ouve essas palavras: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele às vezes acredita que a única coisa que ele vai viver na sua vida inteira é sem nenhuma outra situação que pudesse agravar a sua estabilidade. Mas Jesus prossegue, não é isso? Aprendei de mim, que sou, olha, e que mais? Humilde. De quê? Não de palavras, porque de palavras qualquer um pode ser, parecer manso, bom, obediente, mas o Senhor diz de coração, que seja uma realidade na sua vida. Manso. Por que manso? Porque se deixa dirigir, se deixa orientar. Humilde. Por que humilde? Porque tira fora todo o orgulho, eu sei, eu posso, eu tenho, eu faço, eu aconteço. Deixa tudo isso de lado e segue a Jesus, e Jesus nos leva por diferentes caminhos. Quando estamos na descendente, isso nos ajuda a acordar, a abrir os nossos olhos para alguma coisa que não veríamos se estivéssemos deitados em berço esplêndido. Essa é a verdade. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, que todos nós conhecemos esse texto, porque o lemos todas, no mínimo no culto de ceia, ele faz a referência sobre a mesa do Senhor, porque a mesa ela é tão importante, que é a mesa da comunhão. Essa mesa é tão importante, é a mesa da comunhão. E ele enfatiza, irmãos, a importância de que nós devemos comungar, devemos estar juntos, devemos conviver. E ele diz: mas por favor não se assente à mesa se você não souber discernir o corpo de Cristo. Ou seja, às vezes quando alguém lê ali, né, eu já vi isso, né? Eu acredito que aqui não existe esse tipo de alusão, ou não sei. Mas alguém lê ali: aquele que come e bebe indignamente sem saber, é certo? Aquele que come e bebe indignamente, tem pessoas que pensam assim: eu não posso participar da ceia porque essa semana eu tive um contratempo com uma pessoa, eu fiquei bravo com outro, eu falei uma coisa errada, então ele se sente indigno de participar. Mas não é exatamente desses pontos que Paulo está falando. Ele se refere àquele que não consegue discernir o corpo, ou entender o que é ser corpo, o que é viver como corpo, como privilégios e como deveres de ser corpo. Bem, a palavra de Deus nos dá certas promessas como indivíduos
e outras promessas como igreja. Nós precisamos saber dividir isso. Existem algumas pessoas que pouco mais desavisadas que às vezes a gente, eles pensam que eles podem sair e enfrentar as hostes do mal, o pecado, as hostes espirituais. Ele pode enfrentar por si mesmo, porque afinal de contas ele é a igreja, e o Senhor falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ele acha que ele pode porque ele é a igreja, mas na verdade eu não sou a igreja. Nenhum indivíduo é a igreja. A igreja somos. Então existem promessas para o indivíduo, mas a promessa da vitória contundente sobre o inferno é para a igreja. Então a igreja, quando comunga, a igreja quando está junta, a igreja quando está nesse lugar, ela está por tantas razões lindas que a Bíblia Sagrada nos ensina. Uma delas é, lógico, conviver com os nossos irmãos e conviver em harmonia, porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. É quando os irmãos vivem e habitam em união. Porque às vezes tem grupos que habitam, mas não há união. Tem outros que dizem: eu sinto uma união perfeita, mas não habita. Está errado. São as duas coisas: habitar, estar sempre, não de vez em quando, não quando der, não quando eu tenho vontade, porque quando eu não tenho, não, é estar, habitar na casa, na presença do Senhor, porque ali entre os irmãos é que o Senhor ordena bênção e vida eterna. Então observem bem, irmãos, que tudo isso nos vai trazendo para uma só coisa: a importância de nós convivermos como crentes, como igreja. Eu às vezes ouço falar dessas pessoas que são desigrejadas, cada um sabe lá o que faz, não é? Mas eu não posso encontrar na Bíblia Sagrada uma pessoa que diz: eu sou crente em Jesus Cristo, mas fico longe da igreja. Eu acho que isso não existe. Talvez eu esteja equivocado e alguém me convença algum dia, mas é muito difícil. Porque tem pessoas que têm as suas contestações contra a igreja, mas ele não percebe que ele pode até não estar de acordo com alguma coisa quando se trata da igreja em instituição, mas é a igreja de Cristo que não tem nada a ver com esse assunto. E é uma coisa muito interessante, irmãos, que a igreja está dentro da igreja. O que eu quero dizer com a igreja dentro da igreja? A igreja instituição, a igreja organizada, nem sempre todo mundo que está lá é parte real da igreja de Cristo. Agora a igreja de Cristo que está aqui dentro, irmão, eu não quero, eu acabei de falar que Jesus facilitava, eu não quero complicar, certo? Porque uma coisa é a igreja organizada, que tem uma placa, que tem um nome, que tem, isso é organização. Agora, quando se trata de corpo de Cristo, é aqueles que estão dentro desta organização com o espírito, o coração aberto, com o desejo de amar, de conviver, de receber, de adorar, de viver dessa forma. E às vezes tem pessoas que estão na igreja por costume. Eu não posso dizer de muita gente, porque como eu sou filho, neto e bisneto de crentes, irmãos, e pastores, que coisa complicada. Que às vezes a gente cresce e se acostuma com a igreja e às vezes não percebe a diferença que existe entre uma organização lá fora. Por isso alguém diz assim: fulano de tal, eu não sei como é que alguém pode dizer que esta pessoa não irá para o céu, é uma pessoa tão boa, que faz coisas boas, e eu não consigo entender. Eu não consegue mesmo, e nunca vai conseguir, porque não entendeu ainda o que é ser crente. Porque quando uma pessoa de fato é crente em Jesus Cristo, ele entende que ele tem o céu por herança, mas ele não tem porque ele é bom. Irmão, você não vai para o céu porque você é bom. Eu tenho certeza que eu não vou para o céu porque eu sou bom, porque eu não sou mesmo. Isso eu já descobri faz muito tempo. A gente só vai para o céu porque Ele é bom, porque Ele tem misericórdia de nós, e não pelas nossas obras, pela nossa bondade, que as nossas obras possam ser sim fruto, resultado desta presença, mas não a razão da presença. Alguém dizer: porque eu faço muita coisa, eu mereço isso de Deus. Eu tenho crédito com o Senhor. Não tem crédito nenhum, irmão. Nós só temos dívida. Mas vem
Jesus. Que coisa linda, não é? Olha que coisa bonita. Ele procura um e fala: você, qual é o seu problema? Não, meu problema é que eu sou um mentiroso de carteirinha. Eu menti a vida inteira. O que eu vou fazer? Ele pega aquilo lá, pega escrito aquele nome, né? E coloca José, mentiroso. Aí ele pega aquele mentiroso do José e coloca nele assim: você, Antônia, não é? Não, o meu problema foi tantos vícios desse mundo, uma viciada e tal. E coloca aqui. E Jesus vai pegando o nome de cada um e colocando aqui, depois leva para a cruz. E lá na cruz ele paga por esses pecados, fazendo de nós perdoados pelo sacrifício que ele fez, não pelo que nós fizemos. Isso tem um nome, se chama graça. Por que é graça? Porque é de graça. Porque ele pagou o preço tão alto para que você e eu tivéssemos de graça. Jesus maravilhoso. E pudéssemos ser gratos a ele, igual, gratos pela graça que dele recebemos. Que coisa maravilhosa, não é? Aí então Paulo diz o seguinte: olha, vocês devem se reunir, e é importante essa comunhão. Mas se tiver alguém que não consegue discernir ou entender o que é o corpo, que é o que nós estivemos falando aqui até agora, ele disse: pare um momentinho, não participe da mesa, porque você está fazendo para a tua própria condenação. Por quê? Porque você convive com os crentes sem ser crente. Você de repente acha que é crente, porque você se comporta como crente. Você canta como eles, se veste como eles, vem à igreja como eles, carrega uma Bíblia como eles, mas não é. É isso que Paulo está chamando a atenção dos crentes da igreja de Coríntios. Olha que interessante. Crente da igreja, perceba, se você analise a tua própria vida, se você é crente ou não. Agora aqui vamos ao ponto. Agora, para que a gente possa discernir quem é essa pessoa que sim está em comunhão com Deus ou não, quem de nós é que tem essa autoridade para apontar para outra pessoa e dizer: você sim, você não, você sim, você não? Qual de nós tem? Deus, o Senhor não nos deu essa autoridade a nenhum de nós. Mas ele deixou bem claro, o apóstolo São Paulo, dizendo à igreja de Coríntios, que fala conosco também nessa noite: cada um, pois, examine-se o outro. É isso? Examine-se a si mesmo. E não deixe de tomar, não deixe de participar do corpo e do sangue de Jesus, porque isso foi dado a vós. Mas é importante perceber-se, olhar para dentro do seu coração e o que é que está certo ou errado. Pois bem, aqui nós temos uma ilustração do nosso Senhor Jesus Cristo quando lemos esta parábola. Na verdade, Jesus coloca 3 parábolas para mostrar o plano da redenção em diferentes maneiras. Ele fala sobre uma ovelha perdida, ele fala sobre uma moeda perdida e ele fala sobre um filho que se perdeu. Certo? Pois bem, hoje, nesse momento, nós só queremos lembrar e pensar um pouquinho nessa mulher. Olha que ilustração bonita que Jesus deixa para nós. Essa mulher, certamente casada, porque se ela tinha essas dracmas e provavelmente expostas, se esse for o caso. Não sei se vocês se lembram de ter visto alguma figura dessas mulheres orientais, não é? Principalmente as de tempos de outrora. Vocês vão ver, até hoje isso é um costume. Elas têm na sua testa uma fileira de moedinhas assim, ou no seu pulso, né? Alguns braceletes, que são uma série de moedinhas. Isso tem um símbolo muito interessante. O que é? Isso simboliza não somente um adorno, não é somente um adorno, senão que simboliza um dote pago pelo pai da moça, ou então pelo próprio jovem que com ela se desposou. Esse dote tem uma finalidade. Dote o que é? Uma quantidade, um valor em dinheiro que se dá para a mulher, garantindo a vida dela se esse homem não cumprir com o seu tratado. Então as mulheres, quando recebiam essas moedas, elas faziam esses braceletes, elas faziam esses colares, elas colocavam isso na testa, e isso dizia para todo mundo, era um testemunho para todo mundo, e que o seu casamento ia muito bem, tudo ia bem na sua vida. Aí é quando Jesus entra com isso, essa ilustração. Essa mulher, por exemplo, aí estava, tudo ia muito bem na sua vida, tão bem a ponto de que ela já não cuidava mais de si própria, senão que cuidava mais
da vida alheia do que dela mesma. Eu tenho certeza que aqui não tem gente com esse tipo de ocupação. Porque a pessoa muito desocupada em olhar para si mesmo, ele está muitas vezes ocupado em olhar para outros. E essa mulher provavelmente estivesse vivendo essa condição. Quando tudo ia bem, lembram-se do aparelhinho? Pá. Tudo ia bem, então tudo estava tão tranquilo dentro da casa dela, no casamento dela, no entorno dela, que ela começava, quem sabe, a olhar para a vida de outros. A Bíblia não nos especifica isso, mas é bem provável, porque a pessoa muito desocupada, ela vai se ocupar, e quando ela não tem para se ocupar da sua vida, ela começa a se ocupar da vida de outros. Como a gente é crente, a gente está aqui num culto de ensino, e dizendo assim: Senhor, fala comigo. Amém, irmãos? Amém. Quem nesta noite pode dizer: fala comigo, Senhor? Amém. Amém. Escuta bem, irmãos. Quando a gente vem à igreja, vocês são aqui da cidade, vocês não sabem, eu vou ensinar vocês uma coisa. Como é que se trabalha com a pá e com a enxada? Tem gente que não sabe, mas eu sei. Com a pá, você pega ela assim, tem um monte de areia, de pedra, alguma coisa assim, você quer usar, você pega aquela pá, joga assim, joga. Não é isso? É assim que se trabalha com a pá. E com a enxada, como é que se trabalha? Assim, né? Tem gente que vem para a igreja, irmãos, e já vem com a sua pá. E conforme a palavra vai sendo ministrada a vida, ela pega a pazinha dela e fala: que bom que fulana está aí, vai recebendo, é tua. Olha, fulano, é para você, é sempre para outros. Mas bem-aventurado aquele que traz a sua enxadinha e começa a dizer: é comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Trouxemos a enxadinha hoje. Amém. Isso é maravilhoso, quando nós trazemos a nossa enxadinha. Fala comigo, Senhor. Não importa se fulano eu acho que precisa dessa palavra, se fulano eu acho que precisa dessa palavra, eles eu acho, mas eu sei que eu preciso da tua palavra. Amém, irmãos? Então vamos lá. A pessoa excessivamente desocupada, ele se ocupa com as ocupações do outro. Provavelmente foi o que aconteceu com essa mulher. E ela começa a olhar para um lado e olhar da vida do outro, na janela da sua casa, e observando o que um faz, o que o outro faz. E, bom, de repente, irmãos, ela percebe que num resbalão, alguma coisa que aconteceu lá, quando ela percebe, uma das suas moedinhas, irmãos, uma das suas moedinhas se perdeu. E quando a sua moedinha se perdeu, o desespero tomou conta dela. Porque ela disse assim: como é que eu vou sair agora na rua sem o meu colarzinho, ou sem o meu bracelete, ou seja, o que as pessoas vão falar de mim agora? Que o meu casamento não vai bem, que eu estou precisando usar esse dinheiro porque o meu esposo não está cuidando do meu lar. Ou seja, a aflição que tomou conta dela, pela cultura que eles viviam, aqui pode haver sido muito grande. E no seu desespero, o que é que eu faço agora? Olha, irmãos, e a Bíblia nos diz o que ela fez. Você se lembra, nós acabamos de ler? Diz assim: olha bem, qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, faz o que primeiro? Acende a sua candeia. Essa é a primeira coisa, acender a candeia. Quando a luz começou a iluminar, porque, irmãos, se ela acendeu, é óbvio que é porque a candeia estava. Se estava apagada, ela não conseguia enxergar o que acontecia na casa dela. Mas ela não precisava, porque ela está muito ocupada com a vida de outros. Até que ela foi obrigada, por uma queda na sua vida, caiu, perdeu a moeda, acende a luz. Quando ela acendeu a luz, ela disse: agora eu acho a moeda. Só que quando ela procurou, ela não conseguiu achar. Por quê, irmãos? Que a casa estava cheia de sujeira, de bagunça. Ela cuidava tanto da vida dos outros que não cuidava da sua própria casa. Aí o que diz a Bíblia? Que ela precisou, em primeiro lugar, para encontrar, para restaurar aquilo que ela havia perdido, ela precisou, em primeiro lugar, acender, ver, reconhecer a necessidade de uma limpeza, de uma reorganização da sua própria casa. E ela começou a limpar a fim de encontrar o que se havia. Aleluia. Ou não é isso que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés
e luz para os meus. A lâmpada, quando ela é acesa, ela mostra os nossos pés onde eles estão parados. E ao mesmo tempo ilumina o caminho que nós devemos tomar para seguirmos a nossa trajetória. Quando ela acendeu, irmãos, a casa dela, quem sabe, eu não vi, a Bíblia não detalha, mas vai saber, porque ela não encontrava moeda em lugar nenhum. Vai saber o que tinha, irmão, roupa jogada para um lado e pedaço de casca de banana. Essa mulher não cuidava da vida, irmão. Ela já estava por perder o seu casamento, a sua história. Essa mulher era uma mulher amargada, que o único entusiasmo era olhar a vida dos outros. Nunca podia olhar para dentro da casa dela. Eu vi um pastor que conta que uma vez foi visitar uma pessoa, e justamente foi porque as duas eram vizinhas, assim, de parede, de quintal. E as duas da mesma igreja e não podiam se ver. Irmãos, isso acontece, viu? Vocês podem até não acreditar, mas acontece em algumas igrejas. E que duas irmãs estão sentadas no mesmo banco da igreja e não se falam, não se veem, não se olham. E não vou nem continuar. E as duas estavam nessa condição. E o pastor falou: eu vou visitar uma, depois vou visitar outra, é o que eu posso fazer. E quando ele chega lá, essa mulher começa a descarregar, porque esta fulana, e que ela é isso, e que ela é aquilo, e ela não cuida da vida dela, não cuida do marido dela, não cuida do filho dela. E de repente, vem aqui, pastor, vem aqui olhar. Ele foi na cozinha, tinha um vitrô. Ele disse: olha lá as roupas dela, olha os lençóis como estão lá, tudo manchado, sujo, essa mulher é uma terrível. E o pastor chega perto da janela assim, deixa eu ver, mano. Olhou direitinho, passou o dedo assim, mano. Saiu um preto no dedo assim, falou: não é a roupa da irmã, é o seu vidro, irmãzinha. Foi isso que Jesus disse: vai primeiro cuidar do que está no teu olho, para depois tentar cuidar do que está na vida do outro. Tenha cuidado da sua própria vida. É isso que o Senhor nos chama. Acende a luz, porque quando essa luz brilha, a gente começa a ver o que está desordenado. Quando esta palavra, irmãos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Como é importante a palavra. Esta noite está sendo pregado aqui o que, irmãos? A palavra de Deus. E esta palavra de Deus está falando com alguém? Não, está falando com todos nós. Porque é hoje ou amanhã ou ontem, um dia passamos por situações como essa, estamos vivendo essa situação, ou ela chegará à nossa vida, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, diz: o teu problema que você vem rolando há tanto tempo, ele não está lá, nem aqui, nem acolá, ele está em você e com você. Acende a luz e começa a ver dentro do teu coração o que está fora de lugar. O Senhor está falando de uma situação passada, mas a profecia, ela também é para o tempo presente. Quem sabe alguém que está aqui esteja vivendo nessa situação com alguém, dentro de casa, dentro da igreja, em qualquer lugar. Irmãos, isso é ótimo, eu não conhecê-los. Eu não pertencer a essa igreja para dizer: eu estou ouvindo o dirigente veio falar, o irmão veio falar, falou. Porque às vezes acontece isso, irmão. Uma vez tinha uma senhora lá nos Estados Unidos, ela se converteu ao Senhor, não tinha jeito do marido dela vir à igreja. E naquela noite, irmãos, naquele domingo, o marido veio, o Senhor me deu uma mensagem, eu comecei a pregar sobre aquela mensagem. Era justamente sobre a mulher de Ló. E a mulher de Ló saiu, mas aquilo ficou atrás. Não adianta você querer levar um pouquinho, um pedacinho, um pacotinho na sua vida e tal. Termina o culto, o homem vem falar comigo: pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Por que é? Falou: pastor, é o seguinte, a minha esposa fica me chamando para eu vir aqui à igreja, mas eu não sei o que ela vem fazer tanto aqui, mas hoje eu acho que eu cheguei a uma conclusão. O que é? O que está acontecendo? Assim, ela vem aqui e fica contando da minha vida para as outras pessoas. Eu falei: mas para quem que a sua esposa conta a sua vida? Eu vou ter que falar, o senhor, não quero faltar com respeito, mas ela contou para o senhor. Eu falei: contou o quê? O senhor não falou que vem e traz o pacotinho, leva o pacotinho? Pois é, o meu pacote de cigarro está aqui. Ninguém sabia, só ela. Desde quando o pastor ia saber, essa mulher falou coisa nenhuma. Mas o Deus que tudo vê está falando com aquela pessoa, com aquela vida.
E tem gente que se nem estressa e fica falando, não, Deus fala por amor, porque Ele quer que nesse sobe e desce, estás embaixo e eu te elevo, aleluia, estás caindo e eu te detenho, eu guardo a tua vida, porque por amor, aleluia. Então quando Ele nos exorta, quando Ele fala conosco, como talvez Ele esteja falando nesta noite, está falando comigo, eu não sei com você, olha para dentro de si, deixa que a palavra, que essa lâmpada comece a trabalhar dentro do teu coração. Você conseguir enxergar onde está errado a tua vida, a tua condição. Porque, quem sabe, alguma pessoa já culpou tanto o marido, o filho, a filha, o vizinho, o tio, o parente, o patrão, né? Já culpou tantas pessoas pelas suas tristezas, pelas suas angústias, mas em nenhum momento olhou para dentro de si para dizer o que é que precisa ser reorganizado na minha própria vida. Mas o Senhor está falando nesta noite, amém? Acende a lâmpada, observou e viu a desordem e fez o quê? Varreu, tomou uma atitude, limpar, reorganizar. A hora que ela começou a limpar e reorganizar, irmãos, ela não estava ganhando só uma moeda. Olha bem, ela provavelmente ganhou de volta o seu lar, que eu não sei esse marido como é que vivia, irmãos. Que chegava em casa tropeçando, entendeu? Escorregando em tomate, né? E dizendo, não aguento mais essa mulher, e ela olhando para a vida de outros. Ela já estava por perder o seu lar, por perder a sua família, estava perdendo a sua paz, a alegria de viver, o seu sentido de crítica era tanto, que ela não tinha amigas. Tanto é que a Bíblia diz que a hora que ele encontra a sua dracma, a alegria voltou ao coração dela. Não era pela dracma, porque a dracma ela já tinha, mas foi pela perda e o reencontro. Para ter esse reencontro, ela teve que organizar ou reorganizar algumas coisas que estavam tão fora de lugar. E quando ela organiza tudo aquilo, ela fica tão feliz de ver a tua casa tão bonita, que começa a convidar todas as suas vizinhas e amigas para virem à sua casa fazer uma festa, porque tudo estava limpo, tudo estava organizado de novo. Quantas pessoas existem dentro do teu coração para amar, para orar, para abraçar, para participar das suas festas? Quantas pessoas estão fora dele? Quem sabe o Senhor nessa noite está dizendo, vamos reorganizar esse assunto. Deixa de olhar o outro, os defeitos do outro. Não, olhe para si. Tem gente no trabalho, irmãos, que é assim. Um dia eu estava dando uma conferência e falando com as pessoas sobre isso, sobre vida profissional. E eu disse assim, me diga uma coisa. Se uma empresa tiver que enxugar o quadro de vendedores de uma loja, vamos colocar assim, não é? E lá tem 20 vendedores, e você é uma delas. Só que todas as vezes que precisa trabalhar um pouquinho mais, quando você é solicitado, você diz não. Você trabalha um dia extra, você diz não. Precisa fazer um serviço, alguma coisinha diferente naquele trabalho, você diz não. Tem 20 pessoas, você diminuir uma pessoa do quadro, quem você acha que vai? Certo? Então não é que o patrão é ruim, que é assim, não. É que você escolheu pelas suas atitudes estar em uma condição de inferioridade quanto aos outros. Então quando a pessoa desperta para isso e aprende que o Senhor falou, olha, você, como dizia um velho sapateiro, né? Coloca 10 preguinhos no sapato, que são os necessários para que ele seja consertado, mas coloque sempre um mais, e esse a mais é para o Senhor. Testemunho no trabalho, testemunho no colégio, testemunho em casa, testemunho na igreja, sempre fazendo o melhor e um pouco mais. Porque se você fizer, irmãos, só o que for necessário, seja no seu trabalho, em qualquer lugar, porque Jesus falou, né? Ele deseja, o Senhor diz, que os homens vejam em nós as nossas boas obras, para que desta maneira glorifiquem o nosso Pai que está no céu, através da nossa vida. Mas se nós fazemos só o que for necessário, e tem gente que às vezes até na igreja, é esse problema, não é isso? Chega na igreja, essa é a minha função, eu não tenho que fazer nada mais, e cai um pedaço de bolo no chão, de papel no chão, isso não é meu trabalho. E tem gente, irmãos, que é terrível.
Teve uma ocasião que eu, para ilustrar isso, pastoreando uma igreja, cheguei naquele lugar, um monte de gente no púlpito, tinha bastante gente mesmo, irmãos. A tal ponto que tinha culto que tinha mais gente em cima do que embaixo. Tanta gente que tinha. E um dia precisávamos, no momento da oferta, só um irmão para trabalhar naquilo tudo. E eu falei, mas alguém pode ajudar? Aí virei para aqueles obreiros e falei assim, alguém pode ir lá ajudar? Não, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou, né? Tal, eu não posso. Aí falando para os obreiros, irmão, me perdoe, viu? E o pastor Clemente não me disse nada. Eu não posso, porque é o meu cargo. E a pessoa às vezes não sabe, não é isso? Que quando nós ascendemos de cargo na igreja, a gente não deixa de ser aquilo que a gente era. A gente só acumula obrigações na nossa vida. Porque quando você na casa do Senhor fizer tudo o que você tem que fazer, vai chegar no céu e vai ganhar um diplominha bem bonito de Jesus. Servo inútil, só fez o que tinha que fazer. Então, irmão, para você ganhar o de servo inútil e outro de bom comportamento, ou de honra, qualquer coisa assim, faça sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Amém, meus irmãos? Fazer um pouco mais e nunca deixar um trabalho. Eu estou falando como se tivesse uma reunião de obreiro, mas, irmãos, quem manda aqui é o Espírito Santo. Vocês concordam com isso? Amém? Se você está fazendo algum trabalho na igreja, irmãos, em nome de Jesus, faça aquele trabalho com todo o seu coração. E tem muitas pessoas que estão lá, é regente, é na porta, isso. Tem gente que fala, eu sou apenas, não tem apenas. Na obra de Deus não existe apenas. Não existe apenas. Eu poderia contar aqui muitas ilustrações para vocês de pessoas que se converteram, irmãos. Quando chegou, a pessoa vem. Na hora do convite, a pessoa vem à frente, a gente ora. Aconteceu isso comigo. Chega no final do culto, a pessoa, pastor, eu preciso falar com o senhor. Vai comigo até o gabinete. Chega lá, a pessoa tira, irmãos, uma arma, um saquinho com droga, e a arma e coloca em cima da mesa. Eu tomei um susto tremendo. O que é isso? Ele falou, não, eu não quero mais saber disso, eu quero entregar meu coração a Jesus. E foi isso que eu fiz. E naquele culto, eu tão contente, eu falo, amém, que coisa linda, o Senhor tocou o seu coração. É de fato essa palavra que nós falamos hoje. E a pessoa olhar para mim e dizer assim, eu nem lembro o que o senhor falou. Como que é isso? Mas a hora que eu botei o meu pé na porta dessa igreja, teve uma senhora que olhou para mim e disse, a paz do Senhor. Eu não sou crente, eu não sou nada, mas ela desejou a paz e essa paz invadiu o meu coração. Eu chorei o culto todo, não escutei o que o Senhor falou, mas eu quero esse Jesus. Aleluia. E aí a pessoa se converte, e aí o pregador, eu ganhei tantas almas. Será, irmãos? Será que foi aquela pessoa que com tanto amor trouxe essa alma para cá? Irmãos, faça o seu trabalho. E deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo está falando no meu coração. Não deixe aquilo que o Senhor entregou na tua mão por nada. Não entregue por nada. Tem gente que começa, não, você está com inveja, então ele que faça. Você fica aqui me olhando feio, eu não me sinto bem com isso, que eu entrega para outro, entrega coisa nenhuma, irmão. Aquilo que Deus entregou nas tuas mãos para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque um dia no túmulo para onde vais, lá não terás que fazer nada mais, mas faça-o agora. E que não seja cara feia, não seja palavrinha, não seja fuxico, não seja nada que te tire do lugar onde Deus te colocou. Ninguém te tira de lá. Não entregue a ninguém. A única pessoa que pode tirar de lá é aquela que Deus usou para te colocar. Aí ela sim vai ser usada pelo mesmo Deus para dizer, venha para cá e você vai para lá. Mas cara feia de seu ninguém. Amém, irmão? Amém. Se o Senhor falou com uma pessoa aqui nesta noite, estou tão feliz. O Senhor falou com alguém nesta noite? Amém. Aleluia. Deixa a luz brilhar no teu coração. Peça isso, Senhor, que cada palavra como a que eu ouvi nesta noite, que é a tua luz, Senhor, que está sendo acesa no meu coração, para que eu encontre qualquer coisa que esteja desordenada, Senhor. Eu quero organizar de novo. Eu quero achar outra vez a minha dracma perdida. A alegria, olha, irmãos, na casa desta mulher entrou a alegria, entrou a festa, novas amizades. Tudo por quê? Porque a lâmpada se acendeu, o que estava errado foi visto, reorganizado o seu coração e pronto, viver uma nova vida. Amém? Nós podemos orar ao Senhor nesta noite?
Será que tem alguém aqui que pode dizer assim: Senhor, eu quero sentir esta alegria novamente no meu coração? Irmãos, irmão, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. A maquininha está sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce, desce e sobe. Quando você está na casa do Senhor, não fique pensando assim: o que vão dizer de mim, o que fulana vai dizer, o que fulano vai dizer. Não importa. O que importa é o que o Senhor vai dizer de você. E nós vamos orar nesse momento. E sabe o que eu desejo fazer? O pastor me permite? Pode. Amém? Que tem pregador que fala com a permissão do pastor, não pediu permissão nenhuma. Estou pedindo. Eu quero orar com alguns dos nossos irmãos aqui. Com alguns de vocês. Irmãos, é tão gostoso quando a gente ora. É tão gostoso quando a gente sai do nosso lugar e diz assim: o passado fica aqui. Eu quero começar uma coisa nova. E diz para o Senhor com humildade: Senhor, eu nem sei exatamente por onde começar e o que fazer, mas a tua luz brilhou no meu coração. E eu sei que eu não estou com a mesma alegria que eu tinha antes. Alguma coisa está fora de lugar e eu preciso saber o que é exatamente. E só o Senhor sabe. E por isso eu quero, Senhor, com humildade, estar diante de Ti para dizer: eu preciso de uma mudança. E deixa eu te dizer algo. É nesse momento da oração. Quantos creem aqui que a oração tem poder? Amém. Pois é, a oração não tem poder. Me desculpe falar isso para você. O que tem poder é o efeito da oração. É o resultado da oração. E o resultado da oração vem do céu. Amém, irmãos? Olhe bem. Quando uma pessoa se põe diante de Deus em oração, seja ajoelhado ou com humildade diante dele, falando com Deus, irmãos, esta é a atitude, escute bem o que eu vou dizer, mais covarde que um humano possa tomar. Orar é a atitude mais covarde de um humano. Senhor, o que é isso? A pergunta é: covarde aos olhos de quem? Porque se você olhar para Deus no momento em que está orando, Ele nunca vai te chamar de covarde. Ele vai olhar para você com ternura e dizer: é meu filho, é minha filha, não um covarde. Se for um irmão de verdade teu te olhando orar, ele vai dizer: é um irmão que eu amo e que eu preciso amar cada dia mais. Ele não vai te chamar de covarde. Mas quando o inferno te vê orando, ele grita bem alto: covardia, está se unindo ao Todo-Poderoso, perdi, e cai fora. Aleluia. Que sejamos filhos diante de Deus, valentes diante dos homens, covardes diante do inferno. Olhar para Satanás e dizer: eu não posso contigo, eu não posso mesmo. É por isso que eu dobro os meus joelhos e clamo pelo poder do meu Deus sobre a minha vida. Coisas que nós não podemos mudar por nós mesmos, não conseguimos mudar por nós mesmos, trabalhar, não podemos. Sinceramente, sabemos que não podemos, mas sinceramente, sabemos que queremos. Vamos orar. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente, dizendo: Senhor, eu sou esta pessoa que quero me unir contigo, Senhor. Quero que tu te una comigo, para que eu possa vencer todos esses obstáculos e alguma coisa nova possa acontecer no meu coração. Você disse que trouxe a pá, não trouxe? Ou trouxe a enxada? Se trouxe a enxada, sai do seu lugar e vem até aqui à frente agora e apresenta a tua vida diante de Deus. Faça isso. Venha com humildade de coração. Não venha porque outros venham, porque se você vier logo, você vem porque você quer vir. Amém? Venha dizer para o Senhor: Senhor, esta luz acendeu no meu coração e eu reconheço, Senhor, que preciso que o Senhor me ajude a organizar algumas coisas na minha vida. Eu preciso, Senhor, que a festa volte ao meu lar, que a alegria volte à minha casa, que a restauração volte à minha casa, volte à minha vida, volte ao meu coração, que eu volte a sorrir na tua presença, que eu volte a te glorificar com todo o meu coração, que eu volte a te engrandecer, Senhor, com a minha alma, com a alegria do primeiro amor. Aleluia! Sai do teu lugar, irmão e irmã, e vem como um covarde
como um covarde, sim, mas não covarde diante de Deus, como um filho, uma filha que diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, e eu venho aqui para orar. Não porque a oração tenha poder, porque se fosse assim, a oração do pastor teria poder, a oração do pregador teria poder. Não tem. O que tem poder é o Deus que responde esta oração e diz: eu estou contigo, eu venho ao teu encontro, eu venho para te ajudar, eu venho para te restaurar. Sai do teu lugar e venha rapidamente, não vamos perder tempo, o nosso tempo se está exaurindo. Precisamos orar, precisamos orar, precisamos orar, aleluia. Oh, irmãos, o inferno não quer que você venha, o inferno não quer que você abra o teu coração para a presença do Espírito de Deus. Ele não quer que você faça isso, mas abra o teu coração. A maquininha está subindo e descendo, subindo e descendo. Não deixe que ela se estabilize embaixo, porque em cima ela jamais o fará. Não deixe que ela pare embaixo e alguém olhe e diga: acabou a sua vida, acabou a sua vida espiritual, acabou a sua história. Não permita que isso chegue a esse ponto. Corra ao encontro do Senhor enquanto podes achá-lo. Venha enquanto podes achá-lo. Aleluia. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Mais uma vez. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando. Chama por mim e por ti. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ele chama por mim e por ti. Diga a ela: chama por mim e por ti. Agora diga para ela assim: vamos lá na frente. Eu não sei porque é que eu estou esperando por alguém mais aqui nesta noite. Venha rapidamente, irmão, venha. Não perca esta oportunidade que Deus está dando, ela é única. Nunca mais o Senhor falará desse jeito. Nunca mais haverá um culto como este. Outros, muitos outros diferentes. Mas o Senhor só fala conosco de uma maneira, em um tempo determinado. E é o que Ele está falando com você. Vamos cantar mais uma vez. Cante para o teu irmão que está ao teu lado, você e ele, vamos. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que Ele as portas te espera, velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por mim e por ti. Alamasarabahai. Oh, Lamachuricanda Labasaia. O Senhor está quebrando correntes nesta noite.
O Senhor está destruindo o poder das trevas de uma maneira especial nesta noite. Trevas que têm invadido corações e por extensão seus lares. Trevas que têm tomado conta de vidas, que perdem o norte, que já não sabem por onde seguir e o que fazer, não encontram soluções. Mas o Senhor está acendendo luzes nessa noite, dizendo: eu ainda estou aqui, eu nunca desisti de ti, eu nunca desisti de ti, eu nunca desisti. A tua perda, a tua perda, a tua perda é um livramento, é uma conquista, é algo para que possas restaurar todas as coisas. Aleluia. Seus olhos fechados, receba esta oração nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toma conta dessas vidas e corações. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa as faltas, perdoa as falhas. Entrega força à vida desses teus filhos, rompendo com as cadeias, rompendo com os laços do inimigo, trazendo transformação aos seus corações, blindando os seus corações dos ataques, dos dardos inflamados do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que a restauração venha aos corações, que um batismo de amor renove a presença tua em cada coração, em cada vida, que as mentes sejam limpas, os corações sejam limpos e que saiam daqui com a certeza do perdão e da responsabilidade de abraçar-se cada um a si mesmo em ti, Senhor, e contigo. Ó Deus, em nome de Jesus é que nós assim oramos, com gratidão a Deus, em nome de Jesus. Amém. Olhem para mim, por gentileza, por um momento. Eu venho de muito longe, vocês sabem disso. O Senhor proporcionou esse dia. Poderia ser outro, e a palavra seria outra, e seria de bênção também para a vida de vocês. Mas a palavra que o Senhor trouxe esta noite era tua. Ele pensou em você. Ele olhou o teu coração, às vezes triste, escuro, sem direção, sem saber o que fazer, que caminho tomar. E Ele te trouxe aqui para te dizer: eu sou o teu Deus. Eu vou começar a abrir caminhos e endireitar veredas. E eu te digo uma coisa agora, eu, pastor Arnaldo, te digo em nome de Jesus: se você tentar passar por uma porta, ela estiver fechada, persista. 1, 2, 3, mas não a quarta. Essa porta foi fechada por alguém muito poderoso, que é Jesus. Porque esse mesmo Jesus, quando você chegar na maior porta que se fecha diante de ti, Ele com o seu poder abrirá. Foi Ele quem disse: a porta que eu fecho, ninguém abre, mas a porta que eu abro, ninguém fecha. Amém. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te direcionar pelo caminho. E quando você perceber que alguma barreira se levantou, não insista, recue. Diga: por mais que eu queira esse caminho, o meu Senhor está cuidando de mim, não é para mim. E não tenha medo, porque o Senhor nunca, nunca Ele decepcionou a fé daqueles que nele confiam. Confia no Senhor. Se Ele tirar de você alguma coisa, é porque Ele tem algo muito, mas muito melhor mesmo para te dar. Confia nele. Ele não te trouxe aqui à toa, Ele não me trouxe aqui à toa, Ele não está aqui à toa. Amém? Leve essa certeza no teu coração. Diga para a pessoa que está ao teu lado: confia no Senhor. Só isso. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Não precisa nem me perguntar, né, se Deus falou nessa noite, né? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Arnaldo, pastor Portalupe, pastor Luiz Manuel, irmã Maria, irmão Roberto. Deus abençoe vocês. Regional 6, que Deus abençoe vocês. Vocês foram maravilhosos hoje, né? A gente sabe da dificuldade, ultimamente o trânsito tem estado terrível, mas conseguiram chegar aqui. A orquestra em especial, né? Porque não é fácil mobilizar esse número de músicos. Estavam aqui no horário de iniciar o culto. Parabéns, Leonardo, todos os músicos aqui do Bom Sucesso, Parque das Nações,
Ponte Alta e também os músicos da sede, né, que estiveram aqui tocando, e o grupo de irmãs, o grupo de irmãos, jovens e adolescentes, todos vocês estão de parabéns, amém? Não vou nem fazer aqui a apresentação, e só agradecer ao pastor William, que é o pastor dirigente da Regional 6, da sede da Regional 6, e os demais dirigentes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês estão de parabéns. Não se esqueça que ao sair daqui, você passando na cantina, estará ajudando a assistência social. E domingo agora, depois de amanhã, teremos uma grande reunião de obreiros, a partir das 9h30 da manhã. Venha participar todos os obreiros, né? Auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionárias, líderes de irmãs, líderes de irmãos, líderes de jovens, de adolescentes, líder de qualquer ministério, venha participar, que vai ser uma grande bênção. Domingo agora, dia 17, a partir das 9h30 da manhã. Amém? Pastor? E os pastores que vieram das outras regionais, levanta a mão aí, para que nós possamos agradecer também. Aí os pastores estão aí. Muito bom, Deus abençoe, muito obrigado por estarem aqui presentes nessa noite, amém? Pastor Léo Barbosa, quer encerrar? Obrigado. Meus queridos, vamos em pé, vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que ouvimos aqui. Tenho certeza que Deus falou com todos, incluindo aqueles que não vieram aqui à frente, mas também receberam a palavra de Deus em seu coração. Amém? Vamos agradecer. Pai amado, todo-poderoso, Senhor, muito obrigado, Pai, por ter nos reunido aqui, por ter nos convocado para esse encontro contigo como igreja, um encontro contigo, com a Tua palavra, em que ouvimos a Tua voz, Senhor, que fomos exortados e encorajados por Ti, Senhor, a acender a candeia da Tua palavra na nossa casa, a reorganizar aquilo que precisa ser reorganizado na nossa casa, pelo poder e sob a orientação da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, Senhor, e varrer para fora da nossa vida e para fora da nossa casa a sujeira que nos impede de reencontrar o valor que nós temos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, cada lar que está aqui representado, Senhor, conduza-os em retorno aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bondade, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor dos Teus filhos e das Tuas filhas, protegendo-os e livrando-os de todo mal. E aqueles que passarão por alguma provação, por alguma dificuldade nesses próximos dias, que a Tua mão os sustente, os ampare, Senhor, os conserve, os preserve na Tua presença, Pai, e que Teu Espírito Santo os faça se lembrar daquilo que ouvimos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida do Teu servo, que nos ministrou a Tua palavra, por meio de quem ouvimos a Tua voz e não a voz de homens, Pai. Abençoa Teus filhos e Tuas filhas, dá-nos um final de semana na Tua presença, abençoa aqueles que vão ao longo do final de semana servir em cada uma das congregações da regional e aqui na sede, vão servir nos seus ministérios, que cada um de nós, Senhor, mantenha a mão no arado sem olhar para trás, Pai, e permaneça firme, se lembrando de que do Senhor vem a recompensa, do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com essa igreja, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus, para sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos.